Olá, olá, boa noite a todos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma live do Colégio Ferreguete, o nosso convidado especial aqui para falar um pouquinho sobre o tema Equilíbrio Financeiro, a chave para o sucesso. Olha que tema, hein? Boa noite, Leandro, tudo bem? Boa noite, prazer enorme estar aqui com vocês. Gente, agora para iniciar então, a gente precisa de uma breve apresentação do Leandro. Vamos conhecer um pouquinho sobre ele. É isso aí, pessoal, boa noite. Como o Anderson já antecipou, sou o Leandro Oliveira, sou CEO do Grupo Contator MKP Contabilidade, é um grupo de empresas de contabilidade que já existe há quase 40 anos. Sou fundador da MKP Contabilidade, minha empresa foi criada em 2001, então a gente tem quase 20 anos aí de estrada nessa área contábil. Sou bacharel em Ciências Contábeis, pós-graduado em Administração Financeira. Também fiquei muitos anos em sala de aula, sou professor também. Estou aqui para compartilhar um pouquinho sobre o que a gente adquiriu aí nesses anos de estrada. Leandro, ficamos curiosos com esse tema aí, hein? Vamos lá, equilíbrio financeiro, a chave para o sucesso. Você pode explicar para a gente um pouquinho sobre isso? Com certeza, Anderson. É um tema que desperta muito interesse mesmo, né? A maioria das pessoas acaba tendo muitas vezes aí curiosidade. Você sabe que durante muitos anos eu, em palestra, sala de aula, foi um tema exaustivo. Eu sempre fiquei colocando, né, conceitos relacionados à parte financeira, à parte administrativa. Eu sempre achei que sem a parte financeira a gente não teria um ciclo completo aí de felicidade. A gente vai falar sobre felicidade, sobre equilíbrio, né? E aí eu sempre coloquei o pilar financeiro como um dos principais, né? Eu acho que se a gente não tiver a parte financeira bem resolvida, outras coisas vão ter problemas. A gente não vai conseguir ter uma sintonia perfeita com outras áreas da nossa vida, né? Então é por isso que a gente vem falando sempre sobre o equilíbrio financeiro. Sabe como é curioso? Eu sempre quando falo do equilíbrio financeiro, e aí em palestras, em sala de aula, as pessoas se familiarizam com o tema. Eu acho muito interessante porque as pessoas muitas vezes sabem da importância, as pessoas muitas vezes sabem até o que fazer, sabe? As pessoas muitas vezes têm lá a receita caseira, muitas vezes, cada uma delas, ou as microempresas sabem muitas vezes o que precisa fazer para manter o equilíbrio financeiro, mas muitas vezes acaba não fazendo, muitas vezes acaba disciplina, né? Acaba faltando disciplina para colocar em prática coisas que as pessoas sabem que é importante. Então a gente vem chamando a atenção para o tema para que as pessoas cada vez mais se preocupem com isso, né? É mais ou menos a história das pessoas que querem emagrecer, sabe? Então, se a gente fizer uma pesquisa, a gente vai perceber que a grande maioria das pessoas quer perder peso, né? Quer fazer lá um regime, sabe como fazer o regime, sabe o que precisa fazer, né? Ou seja, muitas vezes são hábitos mais saudáveis, melhor alimentação. Então a pessoa sabe o que fazer para perder peso, mas não consegue perder, porque falta disciplina. Então é mais ou menos o que acontece com a parte financeira, sabe? As pessoas têm o conceito geral da questão, mas acabam não colocando em prática. Muitas vezes se envolve com outras coisas dentro da empresa, ou até mesmo no dia a dia. Você vê que é um tema tão amplo, que quando a gente fala de equilíbrio financeiro, eu estou falando de coisas pessoais, de microempresas, de grandes companhias. Ele é abrangente, né? Aliás, nesse ponto que eu queria chegar, será que a gente só pode relacionar com a empresa ou a gente falando nesse equilíbrio financeiro já dentro de casa, a dona de casa, né, dentro dos recursos familiares mesmo? Podemos? Sim, sim. Veja bem, a gente colocou, eu destaquei ali no tema, né, eu falei do equilíbrio financeiro e da chave para o sucesso. Então, quando a gente começa a falar sobre chave para o sucesso, dá a impressão de que sucesso é você ser milionário, você ter uma condição de vida maravilhosa. E não é isso, né? Eu sempre costumo dizer para as pessoas que o sucesso é ser feliz, né? A gente precisa estar muito bem resolvido para ser feliz. Você não precisa ser milionário, você não precisa ter grandes posses, você não precisa estar dentro de uma condição maravilhosa de vida. O que você precisa ter? Equilíbrio, né? E aí a gente vem lá para a questão aí que você me perguntou. Pode ser dentro de casa? Pode ser uma questão doméstica? Claro, se você tiver uma sintonia, um equilíbrio perfeito nas finanças pessoais, claro que a sua vida vai ser muito mais leve. Claro que você vai estar muito mais perto do sucesso.
Foi bem curioso, eu acompanhei as lives que estavam acontecendo aqui no colégio, aliás, parabenizo o Colégio Fereguete, né, porque essa iniciativa foi maravilhosa, falando das profissões, as lives foram muito bem construídas, né, e aí uma delas me chamou bastante atenção, né, todas foram interessantes, mas teve uma da Kathleen, né, e ela comentou bastante sobre felicidade, né, ela falou bastante sobre ser feliz, como era, o que era, né, a felicidade não está concentrada em um único tema, em uma única direção. Achei muito interessante, né, o tema que ela abordou lá na live dela. E é justamente isso. As pessoas confundem muitas vezes felicidade com momentos de prazer. E é completamente diferente, né? Então, por exemplo, muitas vezes as pessoas estão lá depressivas ou querendo esquecer alguma coisa, vai lá para o shopping, estoura o cartão de crédito, faz lá um monte de compra, ou às vezes gasta o dinheiro que nem recebeu, né? Então a pessoa está fazendo o quê? Está confundindo felicidade com momento de prazer. São coisas completamente distintas, né? São coisas muito diferentes. Então o que a gente precisa saber? A gente precisa ter o equilíbrio para que, claro, é evidente que o prazer da vida, né? Consumir é um prazer da vida, né? Um bom jantar, uma boa roupa, um bom sapato, um bom tênis, uma boa viagem, são os prazeres da vida, né? A gente não pode se privar desses prazeres, né? Porém, a gente precisa fazer o quê? Manter esse equilíbrio financeiro para que esses prazeres não tenham um efeito reverso. Porque senão a gente tem um momento de prazer e outro de tristeza na hora de pagar a fatura do cartão de crédito, por exemplo, né? Então a gente precisa manter esse equilíbrio e trazer isso para o dia a dia. Eu acho que é uma coisa maravilhosa. Você sabe que a minha formação é contábil, né? Eu vim da área contábil, né? Comecei muito garoto, né? Escolhendo essa profissão que para mim foi maravilhosa. Aliás, a sua formação do ensino médio já veio como contabilidade ou? Isso. Na minha época, a gente tinha lá até o colegial, né? Quando a gente terminava ali o ensino regular, ia para o colegial. Minha formação foi formação técnica em contabilidade. Me apaixonei pela profissão. E aí terminei o colégio, já entrei na universidade e fiz mais 5 anos de universidade. Me formei em bacharel em ciências contábeis. Gostei tanto da área financeira e estiquei aí para uma pós-graduação também em finanças. Então foi uma carreira voltada para os números e para os controles aí. Mas o encantamento maior, viu, Anderson, foi quando eu comecei a me deparar que a gente podia ter impacto sobre a vida das pessoas, né? As pessoas confundem muito. Quando a gente fala em contabilidade, muitas pessoas têm arrepio, né? Falam, nossa, contabilidade. Justamente, pensa na contabilidade quando vai fazer o informes do imposto de renda, né? Exatamente. Então, as pessoas têm arrepio aí. Quando pensam em contabilidade, acham que aquilo é uma coisa muito complexa, que contabilidade é algo exclusivamente para contador, que é uma coisa de maluco. Enfim, a gente, é claro que tem a sua complexidade, tem o lado profissional mais técnico, mas o que eu acho muito bacana deixar claro, e aí eu queria deixar um recado importante para o pessoal que está assistindo a gente, que aquela continha, sabe aquela continha de caderninho que a dona de casa faz? Quando ela pega lá um caderninho e coloca, por exemplo, quanto é que ela recebeu, qual foi a entrada de recursos que ela teve no início do mês e quais os gastos que ela teve lá com açougue, supermercado, escola dos filhos. Isso é uma contabilidade. Isso não deixa de ser uma contabilidade. Claro que é um modelo caseiro, um modelo simples, mas é uma contabilidade. Contabilidade nada mais é do que você registrar, controlar a situação financeira da sua vida. É através daí que você começa a gerar o equilíbrio, né? Porque o que a gente não mede, a gente não gerencia, né? Se eu não tiver a condição de saber aonde os meus recursos estão sendo empregados, jamais eu vou conseguir corrigir, melhorar, redirecionar. Então, aquilo que você acabou de me perguntar, dentro do âmbito doméstico, dá para fazer? Tem a ver com o dia a dia pessoal de cada um? Tem tudo a ver, né? Não importa o nível. Eu não preciso de nada muito complexo, mas eu preciso de alguma coisa. O maior erro que eu sempre defendi é não fazer nada. Aí a gente tem o maior erro, né? Deixar as coisas correrem soltas. Aí sim a gente tem o maior índice de problema. Deixa a vida me levar, né? Como a gente tem aqui muitos jovens, né, os alunos que estão nos assistindo, seria legal a gente falar também como que você escolheu a contabilidade, né? Foi desde
do ensino técnico, né, o ensino médio técnico, mas aí depois como que você pensou e falou, não, vou continuar mesmo, vou fazer a graduação em contabilidade? Então, Anderson, muito legal sua pergunta. Primeiro porque eu sempre tenho um prazer enorme em responder, porque eu sou fascinado pela minha profissão, pelas coisas que eu faço, eu sou um apaixonado pela vida profissional que eu tenho. E eu gosto muito de compartilhar isso com as pessoas, eu sempre acho que a gente acaba agregando novas experiências, né? E aí, de repente, a gente tem pessoas que estão assistindo hoje e estão na dúvida sobre a escolha de uma profissão, que caminho a gente deve seguir, né? Então, a minha trajetória profissional, ela começou lá no colégio, primeiro, segundo ano técnico, eu resolvi que eu achava que tinha uma certa aptidão, um certo dom ali para os números. E aí foi uma escolha que eu achei que eu deveria seguir em frente. Mas o impulsionador, assim, aquilo que foi um grande diferencial para mim, foi o fato de entender um dinamismo dentro da minha profissão, né? Então, há muitos anos atrás, eu já enxergava que a minha profissão ela tinha opções. E aí hoje eu acho que foi uma opção acertada. A forma que eu pensei lá atrás, eu acho que é a forma que qualquer profissional precisa pensar hoje, né? A gente não tem que seguir uma carreira para ser só aquilo. Eu acho que a gente tem que encontrar variações dentro do nosso próprio trabalho, opções. O mercado está cada vez mais dinâmico, a tecnologia está abraçando todas as profissões e todos os ramos aí de atuação. Então, com base nisso, a gente precisa buscar e procurar um dinamismo cada vez maior dentro das profissões que a gente vai escolher. Eu, no meu caso, quando pensei lá atrás, imaginei que eu, terminando lá o colégio técnico e a faculdade, eu poderia ser auditor, poderia trabalhar na contabilidade de alguma grande empresa, poderia ser professor de contabilidade, poderia ter a minha própria empresa de contabilidade. E aí, curiosamente, eu consegui fazer todas essas coisas, né? Trabalhei em grandes empresas de contabilidade, trabalhei com auditoria também, assim, tive uma longa carreira aí na área e hoje eu tenho a minha empresa, tenho muito orgulho aí de há quase 20 anos ter fundado a minha empresa, que hoje é uma empresa sólida, com uma linha de trabalho muito interessante. Inclusive, um grande parceiro que a gente tem nos serviços lá na minha empresa é o próprio Colégio Fereguete. Então eu estou aqui hoje falando aí sobre profissões, mas a gente vem desenvolvendo um trabalho gigante aqui no Colégio Fereguete. O colégio é um motivo de muito orgulho. Você sabe que o Colégio Fereguete ele tem uma estrutura administrativa, contábil, que eu arrisco a te dizer que empresas multinacionais talvez não cheguem perto de alguns controles e algumas questões financeiras internas do Colégio Fereguete. Então a gente tem muito orgulho de participar dessa administração, que tem sido uma administração de muito sucesso. Com certeza. E, Leandro, quando a gente fala da graduação, vamos entrar um pouquinho na grade curricular, né? Você pode falar para a gente se teve muito cálculo, né? O que vocês acham, gente? Que teve muito cálculo, não? Vamos fazendo as perguntas aí pelo YouTube e pelo Instagram. Pode responder para a gente um pouquinho? Claro, com certeza. E é uma pergunta excelente também, Anderson. Eu acho que também é um direcionador para quem está pensando um pouquinho aí na escolha da profissão. A área contábil, as pessoas confundem muito com uma ciência exata, né? Com cálculos, com matemática, e é completamente equivocada essa interpretação, né? Contabilidade é uma ciência humana, né? Contabilidade não tem uma veia matemática. Contabilidade tem a matemática como qualquer outra profissão, na verdade são cálculos básicos, né? A gente tem talvez ali um pouco de complicador quando a gente fala da parte tributária, né? Então, assim, a contabilidade em si, que se resume em registros contábeis de operações financeiras que acontecem nas empresas, a contabilidade ela está muito longe da matemática em si. Então, não é matemática. Quando a gente fala em impostos, por exemplo, a gente tem um complicadorzinho que entra um pouquinho de cálculo ali no meio, né? Cálculos previdenciários, impostos que as empresas precisam recolher em geral. Mas aí a complexidade não é da contabilidade. A complexidade é do modelo tributário do país que a gente vive, né? Então a gente vive num país com um modelo tributário extremamente burocrático. Então não tem como fugir disso. Olha que a gente ainda vai falar um pouquinho sobre esse modelo tributário aí do nosso país e do mundo, né? O Luiz Mariano, ele pergunta assim,
Ele fala que é professor de matemática financeira, também dá aula de física, e, e ele ensina para os alunos que devem se manter distante ali do cheque especial e do cartão de crédito. O que você acha? Eu posso dar minha opinião também, né? Mas o que você acha? Então, eu agradeço aí a pergunta do professor Luiz. Eu acho que o conselho que o professor tem dado para os alunos é um conselho de ouro, porque, de fato, muitas pessoas se comprometem financeiramente com um valor de parcela que muitas vezes as pessoas conseguem pagar. Então, muitas vezes, como é que ocorre o endividamento das pessoas? Ela tem lá um salário de, vou chutar um determinado valor aqui, R$ 3.000 por mês, e aí ela quer adquirir um bem e ela coloca lá o valor de uma parcela dentro do orçamento. Então, mais ou menos a conta é assim, eu ganho R$ 3.000. Se eu consigo pagar uma parcela de 1.000, tá tudo certo. E esse é um raciocínio completamente fora da lógica, né? Juros altíssimos, né? Desperdícios aí de recursos financeiros. Então, cheque especial, os juros enormes, juros enormes na contratação de cheque especial. Cartão de crédito, né? Entrar na parte rotativa do cartão de crédito. Os juros mais, né? Um dos mais caros que existe no mercado. Então, é muito importante tomar cuidado com o endividamento, né? Endividamento bancário, em geral, ele é muito problemático, né? A gente acaba trabalhando para banco, a gente acaba jogando dinheiro fora. Então, assim, aonde a gente consegue, o principal pilar para a gente conseguir entrar no equilíbrio financeiro é evitar o endividamento. Eu confesso que eu gosto de um cartão de crédito. Porém, Cuidado. porém, não para pagar o mínimo. Se você pagar ali a sua fatura no valor mínimo, entra no rotativo, vira uma bola de neve. Né? Agora, utilizar o recurso como um cartão de crédito para você conseguir parcelar e utilizar esse dinheiro, sei lá, para um investimento, ou até mesmo numa poupança, você está pagando em 12 vezes sem juros, dependendo da quantia, até vale a pena. Mas é aquele negócio, você precisa ter uma saúde financeira. Perfeito, Anderson. Acho que esse raciocínio também é muito bacana. A gente precisa entender que o cartão de crédito ele é um meio de pagamento, não é algo para se autofinanciar. Então as pessoas às vezes confundem um pouquinho isso. Se você usar esse meio de pagamento, que é o cartão de crédito, para fazer direcionar melhor os seus investimentos, para fazer compras às vezes parceladas porque você tem condições melhores e aí você vai direcionar o recurso para outros, né, canais, isso eu acho super positivo. Então a gente só precisa ter o quê? Inteligência financeira, né? Eu acho assim, uma coisa que no meu caso, eu acho que assim, em geral, as pessoas têm pouca educação financeira. Acho que isso é um pecado, um problema muito grande na raiz de todas as pessoas, né? Na raiz de aprendizado em geral das pessoas. Então a gente precisa ter um pouquinho mais de educação financeira. Estou falando em linhas globais, né? Não estou sendo específico, mas assim, a educação financeira ela vai trazer bons princípios, e bons princípios ajudam a gente a se equilibrar e não se endividar. O endividamento é bem delicado, né? Complica muito. Na verdade, ninguém quer. Então a gente pode linkar com os atrapalhadores e facilitadores, né? Como que a gente pode explanar isso daí para quem está ouvindo? Então, falando um pouquinho aí de questões, né, trazendo para a área financeira, área contábil, né? A gente começou a falar sobre equilíbrio financeiro e aí eu comecei a falar sobre, né, o tema aí da live, né? Tá muito relacionado com profissões, então a gente entrou na área contábil. E aí, o que era importante deixar claro para as pessoas? Que a área contábil e financeira, elas estão completamente ligadas. O que é algo que pode ser um atrapalhador na hora de gerar uma escolha de carreira? E no meu caso, o que foi algo que talvez tivesse atrapalhado um pouco? É pensar só com emoção. Eu acho que é muito delicado quando você vai fazer uma escolha profissional e você coloca somente os seus anseios, os seus dons, aquilo que te dá um prazer excessivo, só isso em consideração. Eu acho que quando você vai escolher uma profissão, Anderson, e falando para todos aí que estão assistindo a gente, a escolha de uma profissão, ela, sem dúvida nenhuma, tem que levar em consideração aptidões, dons, né? Coisas que realmente te fazem sentir prazer e que vão te estimular pro caminho da felicidade, né? Felicidade, como a gente falou, não é uma coisa só, né? Felicidade é um todo, né? E são vários pilares para você encontrar um equilíbrio, uma felicidade, você precisa ter vários pilares. Um pilar importante é o financeiro, né? Então,
Uma coisa que atrapalha muito é quando a gente pensa só com a emoção e deixa a razão um pouco de lado. Na minha opinião, o facilitador, quando a gente vai escolher uma profissão, e para mim foi o que facilitou muito a escolha da profissão que eu fiz aí há muitos anos atrás, foi o fato de colocar o lado aptidão, aquela facilidade que eu tinha com os números, com o lado razão, né? O lado emoção e razão andando junto. Isso facilitou muito, porque eu tinha lá o lado emoção, aquilo me fazia feliz, eu gostava daquele ambiente, números, né? Algumas pessoas me chamam de louco, mas cada um tem uma aptidão, cada um tem um gosto pessoal, né? E aí eu sempre gostei muito da parte numérica, isso era algo que me estimulou muito. Mas eu sempre levei em consideração a razão também, ou seja, além de me fazer feliz, de me deixar, né, com um estímulo em alta aquela profissão, aquilo também me dava uma condição de trabalho, me dava uma diversificação, eu tinha caminhos diferentes a seguir com a minha profissão, aquilo ia ser um meio de vida razoável, né? É muito delicado quando a gente escolhe uma profissão só pela emoção em si, mas aquilo não te traz um retorno financeiro sustentável. Veja bem, quando eu falo em retorno financeiro, eu queria só voltar um pouquinho no tema, Anderson, e frisar uma coisa importante. Quando a gente fala em retorno financeiro, né, em sucesso, não necessariamente, eu estou falando de grandes casos. Às vezes a gente fala em sucesso, em retorno financeiro, as pessoas também talvez pensem em grandes casos de sucesso, né? Tipo Jeff Bezos, Steve Jobs. Eu não estou falando, né, necessariamente em grandes casos de sucesso, em grandes pessoas que tiveram sucesso. Estou falando mesmo na felicidade individual de cada um, né? Então você não precisa ser um milionário para ser feliz e estar equilibrado com a tua profissão. Você precisa estar equilibrado, você precisa viver bem com ela, né? Precisa ser feliz e pagar as contas, né? Vamos ter, para ser mais objetivo. Com certeza. O José Carlos, ele pergunta assim, né? Olha só, hein, Leandro. Quem normalmente se preocupa com a saúde financeira está tendo menos dificuldades na pandemia? Então, Anderson, a gente, na verdade, fez um estudo aí, né? Esse período de pandemia foi um período muito delicado para todos, né? Além da questão doença, além da questão impacto sobre a saúde, a gente teve uma série de impactos financeiros, né? Ainda está tendo, ainda está sendo um momento muito delicado. Então a gente vê muitas pessoas perderam emprego, muitas empresas reduziram a operação, empresas fecharam, empresas que não vão mais conseguir retornar às atividades. Então é muito triste a gente ver essa parte da nossa economia, né? Claro, evidente que em primeiro lugar a saúde, em primeiro lugar, né, a gente nunca pode deixar de lado todo o drama que foi a questão da pandemia, mas a questão econômica ela é muito delicada. O que a gente pôde observar, que é uma questão lógica até e foi comprovado, é que as pessoas, as empresas, né, que estavam melhor estruturadas, que estavam com uma questão financeira mais saudável, elas tiveram, obviamente, um impacto muito menor. E aí, assim, é um recado, né, uma dica que a gente deixa, tanto para a vida pessoal das pessoas, quanto para a vida empresarial, a gente sempre frisa muito isso, né? A gente precisa tomar cuidado porque existem altos e baixos, né? Então, as situações pessoais e empresariais, elas não vão estar sempre maravilhosas, também não vão estar sempre horríveis, né? Então, assim, a economia como um todo, claro que a gente teve um pico agora em função de tudo que a gente estava vivendo em função da pandemia, mas a economia, ela sempre funcionou em ciclos, tá? Não teve nem, se a gente pegar a história da economia, a gente pode observar que houve ciclos, né? No nosso país mesmo, a gente teve plano real, plano cruzado, economias em alta, economia em baixa, confisco de valores, enfim, a gente teve uma série de situações onde a gente teve bons momentos da economia e momentos que também não foram tão agradáveis assim. Por isso que a gente tem que ter sempre uma reserva, a gente tem que estar preparado para imprevistos, né? As pessoas se preocupam muito pouco com o imprevisto, a gente tem que se preparar para imprevisto. Durante muitos anos, eu falei sobre orçamento familiar, né? Eu tinha um trabalho voluntário até, onde eu falava sobre educação financeira, sobre a constituição de um orçamento familiar. E aí eu colocava para as pessoas a importância das pessoas mapearem os hábitos de consumo delas, sabe? Dentro da vida pessoal delas. E aí esses hábitos de consumo levavam as pessoas a entender exatamente aonde elas estavam direcionando os recursos financeiros e como é que elas podiam fazer reservas financeiras também, né? Então, enquanto a gente não entende os nossos hábitos de consumo,
a gente também não consegue ter atitudes para melhorar esses hábitos, né? Para ter hábitos às vezes mais saudáveis, então hábitos que gerem possibilidade da gente ter um fôlego financeiro melhor. Então as pessoas, né? Isso vale para pessoas físicas, né? Individuais, vale para empresas também. A necessidade de recursos financeiros em reserva. A gente precisa ter isso sempre. Na questão da pandemia não foi diferente. Infelizmente muitos sofreram, mas quem estava um pouco mais preparado sofreu menos. Essa é a verdade. E a gente precisa de uma análise, dados, a gente pode pensar num norteamento com relação à área contábil para ajudar todas essas famílias, as empresas? Sim, sim, sim. Eu acho que a gente tem algumas variações de profissionais da área que acabam dando dicas e acabam montando modelos, né, para que as pessoas tenham um maior equilíbrio financeiro, para que constituam reservas, para que essas questões financeiras sejam de menor impacto caso a gente venha a ter problema, caso as empresas e pessoas tenham problemas futuros. O que a gente sempre recomenda é que as pessoas entendam, as pessoas e as empresas entendam normalmente quais são os custos fixos. É muito importante que você entenda quais são os gastos que você normalmente vai ter dificuldade para se desfazer deles. Gastos que você precisa ter de qualquer jeito. Se você paga um aluguel, aquele aluguel passa a ser um custo fixo dentro da sua vida, né? Ou dentro da sua empresa, né? Então, se você tem uma microempresa e você tem salários, a menos que você reduza a sua folha de pagamento, o salário das pessoas é um custo fixo dentro da sua operação. Então, o que é muito importante? Mapear esses custos fixos e fazer uma reserva, né, de 3, em algumas situações 4 vezes o valor desse custo fixo. Eu acho que é um modelo que pode funcionar, porque pelo menos por 3, 4 meses você consegue ter um certo fôlego e criar uma certa válvula de escape. Aí. É uma recomendação de vários especialistas, eu também defendo isso. Tá? É claro, evidente que muitas vezes as pessoas fazem reserva e aquela reserva fica coçando o bolso, né? Ou seja, preciso fazer um investimento, preciso fazer uma determinada aquisição e às vezes eu não tenho recurso na mão, eu já bato o olho direto naquela reserva, né? Então assim, às vezes a gente não, as reservas muito gordas, elas acabam também te deixando limitado com as suas ações pessoais e elas muito pequenas te colocam em risco. Acho que é importante ter isso muito claro. Legal. O Leandro, eu tinha já conhecido ele em uma outra oportunidade e eu lembro que a gente num bate-papo aí, eu tinha feito algumas perguntas para ele e ele falou para mim, né? Você lembra que a gente estava falando, eu falei sobre gestão, aí você falou, nossa, imagina a ideia lá de alto mar. Queria que você contasse essa história que eu achei muito interessante. Muito legal, bem lembrado. A gente num bate-papo informal aqui, eu e o Anderson, a gente começou a falar sobre várias coisas e começamos a bater um papo sobre finanças e, enfim, sobre dicas e coisas que são legais. E aí eu deixei muito claro pro Anderson um exemplo, né, uma teoria aí que a gente defende, que os controles financeiros, e aí eu volto a dizer, desde o mais simples, daquele do caderninho da dona de casa, lá dentro de casa, né? Dentro do controle doméstico, até um controle de uma média ou de uma grande empresa, eles são fundamentais. Por quê? Se a gente não tem um controle financeiro para se apegar, é mais ou menos como se a gente estivesse em alto mar dentro de um barco. Então imagina lá, a gente em alto mar dentro de um barquinho. Se você não tiver uma bússola na mão, você pode estar cada vez mais para o alto mar. Então, você está lá com o barquinho, qual que é o seu principal objetivo? Terra firme, né? Então é se direcionar para um espaço seguro. Se você não tiver uma bússola na mão, você pode estar indo cada vez mais para o alto mar. Talvez se você não tiver essa bússola na mão, você pode ir para a terra firme, mas muitas vezes você pode percorrer um caminho muito mais longo para também chegar na terra firme. E aí o que a gente defende? Que esse controle financeiro, né, que a análise dos números, a contabilidade em si, ela é essa bússola para o empresário e até mesmo para a dona de casa, né? Então, se você tem um controle financeiro que te mostra os números e guia as suas ações, é como se você tivesse essa bússola na mão. Ele te mostra a direção. E aí você consegue dar passos mais firmes, precisos, mais objetivos. Então, o controle financeiro, eu sou um amante dos números, não posso negar que minha vida foi isso, eu respiro, né,
essa parte financeira. Uma coisa que me estimula muito na minha profissão, Anderson, é o fato de poder contribuir demais com dicas, orientações, tanto para os clientes quanto para amigos, igual a gente estava batendo um papo outro dia, né? Clientes, amigos ou até pessoas que de repente são aleatórias. E aí a gente contribui dizendo o seguinte: é importante a gente ter ferramentas que nos deixam seguros da nossa situação financeira atual, né? É importante que a gente tenha perspectivas de gastos, mas sabendo qual é um possível ganho que você vai ter. É importante você ter um orçamento, sabe? Por mais simples que seja, fazer uma perspectiva de ganhos e gastos, né, ao longo dos meses, talvez até para um ano. A gente se surpreende às vezes, né? Às vezes a coisa acontece de maneira imprevista, mas se a gente não tem um mínimo orçamento, a gente também não tem um mínimo de controle, o mínimo de direção, que é a questão da bússola que a gente estava comentando. Com certeza, e consegue falar pra gente, olha, você está gastando em excesso aqui, e muitas vezes a gente nem sabe, né, que está gastando ali. Muitas vezes a gente, com questões simples, você coloca um determinado valor ou usa um cartão de crédito e fica pensando, nossa, como é que a minha fatura veio tão alta? Eu não gastei tudo isso. Aí fala, Anderson, comum. Você está gastando muito com açaí. Eu o quê? Né, mas pode ser. Olha que pergunta legal aqui do Zena. Ele pergunta assim, ó. Sabe-se que a área contábil é uma profissão que passou por muitas transformações ao longo das últimas décadas. Qual seria o perfil do contador na atualidade? Olha, Leandro. Maravilhosa pergunta. Agradeço aí ao professor Zena. A gente assim como diversas outras profissões, a profissão contábil ela está numa transformação acelerada, né? Então, assim, a gente acredita fielmente que a tecnologia, assim como em outras áreas, também vai dominar a área contábil, já está dominando, né? Essa é a grande realidade. Você sabe que, assim, dentro da minha empresa, já há alguns anos, a gente já aboliu a questão do papel, né? Os documentos, eles são base para a contabilidade das empresas. Então, a gente mudou o modelo de trabalho. Eu não recebo mais os documentos ficam dentro do cliente, eu vou lá e faço uma auditoria documental, vou até o cliente, mas lá dentro da minha operação eu não tenho mais papel. Os processos são todos eletrônicos, a gente importa dados, devolve coisas em portal. Então, assim, a gente está em uma transformação enorme. Isso faz o quê? Faz com que, eu acho que agora eu vou entrar no centro da pergunta ali. Isso faz com que o contador tenha um papel muito mais consultivo do que de números em si. Então, ao longo dos anos, o contador era aquele cara que fazia cálculo de impostos, né? Ele era o portador das notícias tristes, né? Ou seja, ele trazia o imposto para você pagar. Era isso que ele fazia ao longo dos anos, né? A função do contador antigamente era essa. Hoje em dia não. Hoje ele tem as notícias tristes, porque ele também traz os impostos para, né, as empresas e para as pessoas pagarem. Mas ele tem uma função, né, ele tem uma atitude que vai muito além disso. Ele tem uma atitude muito consultiva, né? Ele tem um caráter orientativo muito grande. Então, eu faço isso constantemente. Levanto lá os relatórios, os números das empresas, né, dos nossos clientes, e faço reuniões constantes do tipo, olha, vocês estão gastando muito com determinado item, presta atenção com determinado gasto que não era esse perfil que vocês tinham no passado, de repente seus gastos estão sendo elevados num determinado valor, o seu faturamento tem diminuído, o que será que está acontecendo? Será que você não precisa fazer uma campanha de marketing para alavancar o faturamento, né? Então, assim, o papel da contabilidade, sem dúvida nenhuma, ele é consultivo, ele é muito mais consultivo do que a contabilidade em si, que a tecnologia acaba gerando, né? A contabilidade hoje é mais máquina do que pessoas, essa é a verdade. Agora, com relação a todo o leque da parte contábil, ele deve ser gigantesco, né? A gente deve ter especialistas em diversos setores, principalmente em relação à tributação. Sim. É uma área muito ampla, né, Anderson? A gente tem ramificações enormes aí da contabilidade. A contabilidade ela atua em muitas frentes. Ela tem variações aí, existe contabilidade pública, contabilidade bancária, contabilidade tributária, contabilidade focada em muitas áreas diversificadas, mas uma coisa que eu acho muito legal é que além dela ser ampla, né, em setores, ela é ampla também com relação à atuação dentro das empresas. Por quê? Eu, na verdade, defendo com unhas e dentes a profissão que eu amo, né? Defendo com unhas e dentes e digo, é uma profissão maravilhosa. Porque, obviamente, eu sou suspeito para dizer, porque é uma profissão que
ela acabou despertando aí todo um prazer e todo um meio de vida, no meu caso pessoal. Mas aonde eu acho que é interessante deixar destacado aí para todo mundo que está assistindo a gente, a profissão contábil, ela não é só uma profissão isolada, descolada das outras. Ela é uma profissão que ela está inserida dentro de todas as outras. Porque se eu sou um psicólogo, eu preciso de uma boa contabilidade para que eu sustente o meu negócio também, né? Eu preciso de bons controles financeiros. Então, se eu sou um engenheiro, se eu sou um físico, se eu tenho... não importa qual é o ramo de atividade, a contabilidade está inserida nela. Por quê? Porque além de atender questões burocráticas, eu também, através da contabilidade, preciso gerar números e informações para que a empresa tenha uma gestão eficiente, né? Então, esse é o grande papel da contabilidade, né? Fazer com que os números fiquem claros para que os administradores consigam fazer uma gestão eficiente. A gestão financeira das empresas é o que traz o equilíbrio, né? A gente começou falando disso, o equilíbrio, a chave para o sucesso. Sim, se eu tiver equilíbrio, eu estou no caminho do sucesso, né? Que a gente falou lá que o sucesso ele não é restrito a um único item, né? Ele tem vertentes, ele tem uma série de pilares que vai sustentar lá o sucesso, mas a contabilidade, sem dúvida, é uma delas, é um desses pilares, porque ele está dentro de cada uma das profissões, apoiando, gerando. Isso também foi para mim um grande estímulo, sabe, Anderson? O fato de poder, além de trabalhar com, né, de ter uma atuação com a área que eu realmente tenho muito prazer, a gente poder ajudar as pessoas e as empresas. Eu acho que acaba sendo um trabalho de utilidade, sabe? Eu sempre me sinto com uma dose extra de prazer quando eu consigo chegar para um determinado empresário e dizer para ele: cuidado, você precisa tomar algumas atitudes rápidas, porque o teu negócio está tendo algum tipo de dificuldade aqui, e se você continuar nessa direção, você pode ter outros problemas. E aí eu vejo que, de repente, atitudes são tomadas e questões importantes são redirecionadas dentro das empresas, dentro das pessoas. Isso, para mim, acaba sendo uma dose extra de prazer, porque a gente acaba contribuindo com o sucesso das pessoas, né? Essa é uma questão que me dá muito prazer também. E a gente pode dizer que viver é aprender, né? Olha a pergunta aí do Paulo. A sociedade de hoje está mais dinâmica, né? Está vivendo um eterno aprendizado? Sem dúvida, né? A gente sabe que o estudo é constante, as coisas são cada vez mais dinâmicas, né? A gente tem falado muito aí sobre tecnologia, todas as áreas. Eu sinceramente, não acredito nas profissões desaparecendo. Talvez uma ou outra, de repente não tenha continuidade, mas em geral eu acredito muito na continuidade das profissões, mas com um modelo diferente de trabalho, né? Eu acredito muito nas profissões cada vez se reinventando. E aí a gente sabe que o profissional, né, atual, ele precisa se reinventar a cada dia, né? Não existe mais aquele profissional que começa dentro de uma atividade, né, que começou lá na máquina de datilografia e passou a vida inteira na máquina de datilografia. Se a gente parar para pensar, lá atrás tinham pessoas, escriturário, tinha uma profissão que chamava isso, escriturário. E aí as pessoas, ela fazia o quê? Ele era um auxiliar de escritório que ficava fazendo o quê? Datilografando coisas. E assim ele passava a vida inteira. Ele começava datilografando coisas e terminava depois lá de talvez 30 anos dentro do mesmo setor, fazendo a mesma coisa. Isso é impossível nos dias de hoje, né? A gente vive num mundo extremamente dinâmico, o aprendizado é constante, e aí a gente precisa adaptar todas as profissões com isso também, né? Com esse conceito. Então, assim, eu não entendo mais com o profissional em qualquer área, né? E a área contábil, financeira e tributária é muito parecida. A minha área com uma ênfase talvez maior, porque a gente tem uma questão tributária, por exemplo. A gente vive no país, né? Eu costumo dizer que a gente vive no país da burocracia. Então, assim, você imagina a sua quantidade de leis, de regras que acabam alterando todos os dias. Então, a gente precisa estar estudando todos os dias, precisa estar se adaptando todos os dias, deixando as nossas atividades cada vez mais tecnológicas, oferecendo coisas diferentes. Eu acho que uma dica importante que eu queria dar para o pessoal que está assistindo a gente, para os alunos aí que, de repente, estão pensando na escolha de uma nova profissão, né, de uma profissão, na verdade, uma dica importante é uma profissão que te deixe dentro de um nível de dinamismo, né? Ou seja, algo que você consiga se reinventar a cada dia, que você consiga trazer diferenciais. Eu acho que o reinventar as profissões é muito legal, assim, a gente começa a dar novos horizontes. Sabe que eu tive uma
uma experiência recente aí muito interessante. Uma questão pessoal, vou comentar rapidinho, tem a ver com a transformação e com o dinamismo das profissões. Eu, há pouco tempo, tenho um filho, agora tem 11 anos, levei ele, né, uns 2 ou 3 anos atrás, para uma escolinha de futebol lá, para brincar, para fazer atividades extras, né? E aí enfim, estava lá com um grupo de pais, porque os filhos estavam lá na escolinha e, enfim, treinando, fazendo lá as atividades deles, e um grupo de pais sentado lá batendo papo, jogando conversa fora. De repente, o professor que estava dando aula para as crianças lá, crianças de 8, 9, 10 anos, de repente aquele professor de educação física que estava lá teve uma sacada. Ele chegou para os pais e falou assim: que tal a gente bolar uma atividade física com os pais? Vocês ficam aqui 1 hora, 1 hora e meia sem fazer nada. Por que a gente não bola uma atividade física com vocês? E aí a gente, de repente, faz um joguinho entre os pais. Toda vez que vocês vierem treinar, os filhos ficam aqui sob nossa responsabilidade, né, com outro professor. E eu monto uma atividade física para vocês. Vocês vão fazer uma trilha, vão correr, vão fazer etc e tal. Olha só que sacada interessante. Ele estava lá com um potencial gigantesco de venda, de pessoas para consumir um serviço que estavam lá paradas, e ele conseguiu atrair essas pessoas. Então ele teve uma adesão enorme, a gente começou a fazer atividade física, ele começou a faturar o dobro do que ele faturava antes, e eu acho que toda profissão tem que estar muito ligada nisso, sabe? A gente precisa entender os potenciais de consumo e ser dinâmico o suficiente sem parar de estudar nunca, porque a gente é um eterno aprendizado. E precisamos ser visionários também, né? Com relação à gestão financeira, como visão e possibilidades futuras. Legal. Excelente pergunta também. A gente falou agora há pouquinho ainda sobre a bússola, né? A bússola, ela nos direciona, né? Os relatórios lá, a contabilidade e o controle de números, né? Eles direcionam as pessoas e as empresas. E se você está lá em alto mar, você tem a bússola que te direciona também. E aí a questão da gestão financeira sobre decisões futuras, eu acho muito importante. Por quê? Se você tem as empresas e pessoas que acabam tendo um bom controle financeiro, elas conseguem fazer uma programação de gastos, né? Ou seja, eu preciso fazer um investimento, eu estou aqui dentro da minha empresa ou dentro da minha vida pessoal, não importa. Preciso comprar um computador novo. Qual o melhor momento para comprar esse computador? É o momento em que eu tiver mais folga de caixa. É o momento em que os números me mostrarem que eu não vou ter um aperto financeiro, que eu não vou precisar daquilo. Então, teoricamente, a sequência, né? A sequência ideal seria mapear os números com um pouco de sobra financeira, né? Porque a gente precisa ter, para gerar um equilíbrio, eu tenho que ter mais, né? O conceito básico. Eu tenho que ter mais entradas do que saídas, né? Senão eu não consigo ter sobra, não consigo ter ganho. Com esses ganhos, constituir uma reserva financeira e, em seguida, após essa reserva financeira, programar investimentos futuros que vão estar relacionados à realização de bens, de prazeres pessoais, ou até mesmo de ferramentas de trabalho ou coisas que vão trazer sustentação para a sua vida pessoal. Quando a gente fala em contabilidade, principalmente no Brasil, não tem como a gente fugir um pouco desses impostos, das taxas, né? Será que é um pouquinho diferente no exterior? Ou realmente a tributação aqui no Brasil é bem mais alta? Então, Anderson, muito legal a gente entrar nessa questão tributária, que tem tudo a ver com a parte contábil, tem tudo a ver com a parte financeira, né? Assim, as empresas e pessoas, assim, se a gente fizer uma pesquisa, eu acredito que vai ser unânime, né? Tanto as pessoas individuais como as empresas, elas vão afirmar para a gente que pagam impostos demais, né? A gente tem um grau excessivo aí na carga tributária. E eu até te digo, a nossa carga tributária, a carga tributária do nosso país, ela é burocrática e é alta. A gente não pode dizer que não é alta, mas ela não é a maior. Na verdade, ela está ali. Se a gente for olhar um ranking atual, eu te diria que o Brasil deve estar em 15º, talvez, ali, né? Ele está mais ou menos ali entre as cargas tributárias, aí, entre um ranking de países. Você vai ter outros países como França, Itália, Dinamarca. Você vai ter outros países com uma carga tributária maior, às vezes bem, né, em alguns casos até muito maior do que a carga tributária brasileira.
qual que é o nosso grande problema, o Anderson e todo mundo que está assistindo a gente aí? O nosso problema do nosso país não é a carga tributária em si. O problema do nosso país é que o destino que é dado aos nossos impostos é completamente equivocado. É isso que a gente precisa ter em mente. Repara só numa questão interessante. A gente paga impostos para saúde, mas a gente precisa ter um plano de saúde particular. Se a gente quiser ter uma saúde com mínimo de qualidade, né? Se a gente paga impostos para educação, mas a gente sabe como é o ensino público no nosso país, né? Muito delicado ali, então a gente acaba tendo impostos que deveriam estar destinados para montar uma educação de qualidade, mas a gente, além de pagar os impostos, tem que pagar, né, o ensino particular. E assim sucessivamente, né? A gente paga lá os impostos dos nossos veículos, mas você precisa também pagar o seguro, você precisa pagar o pedágio, você precisa pagar outros gastos que estão envolvidos. Se você parar para pensar, você paga diversos impostos que deveriam estar voltados para a sua segurança, né? Então, como é a segurança pessoal individual de cada um? Então, você, além de pagar os seus impostos que deveria estar te garantindo a segurança, você precisa colocar seguro no carro, você precisa colocar alarme na sua residência, você precisa ter... Então, é uma reação em cadeia. Então, o problema, a gente pode afirmar, né? Isso é uma questão pacífica no nosso país. O problema não é a carga tributária que é alta, o problema é como os nossos impostos são investidos. O nosso retorno social é muito complicado. Nosso retorno social ele é extremamente deficitário. Então, não é a carga tributária, é o retorno que a gente recebe da carga tributária. Aí está o nosso grande problema. E quando a gente fala em retorno, claro que a gente percebe que muitas vezes não é bem utilizado, né? Que nos ouça aí o Guedes. Mas o que a gente procura, então, é alguma forma de investimento, né? O dinheiro que sobra, o valor que sobra, a gente tenta ainda investir. A área de investimentos, ela é muito próxima da área contábil? Sim, Anderson, a gente tem uma ligação forte, né, com a área de investimentos. A gente precisa usar os investimentos de maneira inteligente, na hora certa, do jeito mais correto possível. Eu, na verdade, em alguns momentos faço algumas consultorias voltadas para investimento. Tá? Eu acho que essa parte de consultoria de investimentos ela acaba sendo vital também para a nossa sustentação empresarial e pessoal. Eu acho que se a gente parar para pensar, a sobra de recursos ela precisa ser bem administrada, né? Então imagina, a gente falou um pouquinho sobre reserva. É importante ter reserva porque você pode ter imprevistos, né? Mas o que você faz com essa reserva, por exemplo, né? Vai deixar o dinheiro parado lá? Não, você precisa fazer com que isso tenha alguma sustentação, que gere algum retorno, algum benefício pessoal, tanto para você como se você for uma microempresa. Então a área de investimento está muito ligada com a área contábil e com a área de finanças. Claro e evidente que é um universo, né? A parte de investimentos, ela tem uma ligação muito específica, né? E tem muito a ver com o perfil individual de cada um. Quando a gente fala em investimento, a gente fala em investimento que às vezes reflete algum risco, né? Então, a gente pode falar em investimento no mercado financeiro, por exemplo, e aí, dependendo do investimento, você pode estar gerando algum complicador ou algum risco, né? Em bolsa de valores, por exemplo, coisas do tipo. Mas você tem investimentos um pouco mais seguros. Hoje em dia, como a gente tem uma taxa de juros do governo muito baixa, os investimentos acabam tendo baixa remuneração também. Acaba sendo pouco atrativo fazer investimentos tradicionais, sabe? Tipo CDB, Você diz com relação RDB. à Selic. Exatamente. Então, como a taxa Selic ali está perto de 2% ao ano, a gente acaba tendo investimentos tradicionais com caráter menos atrativo, né? Então a gente acaba tendo o quê? Uma vertente. As pessoas às vezes muito perigoso. Às vezes as pessoas querem aumentar um pouco o rendimento porque o tradicional não está dando o rendimento esperado ou está muito baixo. Às vezes as pessoas querem ser um pouco mais ousadas, sabe? E aí começam a buscar alternativas de investimento. Isso, por um lado, é bom,
né? Por um lado é bom porque acaba girando a economia em diversos aspectos, mas pode ser perigoso dependendo do caminho que as pessoas decidam seguir. Então, precisa tomar um pouquinho de cuidado com a avaliação de risco, né? Então, qual que é o seu perfil? Se você quer fazer um investimento um pouco mais arrojado, aquele investimento ele tem que ter um caráter de segurança, ele precisa ter um grau de segurança. Ou seja, você não pode pegar todos os seus investimentos e colocar, né, numa aplicação que gere risco. Questões um pouco óbvias, mas às vezes as pessoas se empolgam um pouco e acabam perdendo um pouquinho do limite ali da situação, né? Mas, por outro lado, as pessoas, o investimento tradicional, o que tem acontecido hoje com o aspecto econômico, né, do nosso país o investimento tradicional tem sido pouco atrativo e, em função disso, muitas pessoas tiram o dinheiro de aplicações e fazem outros investimentos. Como, por exemplo, começando a questão da pandemia atrapalhou um pouco, né? Mas as pessoas acabam investindo em imóveis, em terrenos, em construções, em coisas que acabam girando um pouquinho melhor a economia. Eu, sinceramente, acredito muito que a gente está começando a respirar um pouquinho. Acho que a questão da pandemia ainda é bastante delicada, mas eu acredito muito que é na retomada, sabe, das empresas, das pessoas, do nosso país. Acho que a gente vai ainda passar algum período aí de final de ano um pouquinho delicado, mas eu acho que a nossa retomada de verdade vai ser uma retomada sustentável. Acho que a gente vai ter ainda bons frutos, né? Acho que apesar de todos os problemas que a pandemia gerou para nós, ela também trouxe bons princípios, ela trouxe boas lições, ela trouxe outros valores para as pessoas, para as empresas, né? Então acho que a gente vai tirar, além das coisas ruins todas aí, deixando tudo isso de lado, a gente vai conseguir tirar algumas boas lições desse momento delicado. Leandro, hoje você enxerga que a gente consegue estudar, consegue fazer uma graduação e ser especialista nessa área, é uma tendência realmente para o futuro, né? Tanto a área contábil quanto a área de finanças, de investimento. O que você acha? Eu acho sim, eu acho que para a área contábil, área de investimentos, eu acho que a gente precisa cada vez mais formar especialistas. Eu acho que as pessoas precisam estar preocupadas em se tornar cada vez mais especialistas, e eu acho que a gente como um todo, assim, a gente precisa procurar também cada vez mais especialistas. Voltando aqui para o exemplo, me pegando como exemplo também, eu fiz lá estudei, né, ciências contábeis, me formei como bacharel em ciências contábeis. Fui lá, né, fiz uma continuidade nos estudos, fiz pós-graduação relacionada a finanças, enfim, dei uma continuidade. Desde então nunca parei de estudar, né, foi uma sequência enorme, até hoje estudo. Hoje, por curiosidade, se eu te falar o que eu estou estudando tecnologia hoje, não tem nada a ver com contabilidade. Estou estudando aí processos robotizados, estou estudando coisas que não tem nada a ver com contabilidade. Eu gosto mesmo de estudar e estou dentro desse processo aí, estou cursando mesmo atividades relacionadas à tecnologia, mas eu me tornei um especialista, tá? Além desse mix de informações, de questões contábeis, etc e tal, ao longo desses anos eu procurei me tornar um especialista na área tributária. Então, assim, ao longo desses anos eu sempre fiz muitos cursos, especializações, sempre fiz muitas tarefas pessoais, né? Estudos pessoais voltados para a área tributária. Então, eu acho que a gente precisa mesmo, assim como um médico, né? O médico precisa, a gente vai ao médico, a gente tem o clínico geral, mas tem o cardiologista, tem o ortopedista, a gente acaba tendo especialidades que é onde a gente consegue ter profundidade em determinados assuntos. Assim acontece também com as outras áreas, com a minha também. Por isso que eu escolhi a tributária, porque eu acho que é uma área de grande impacto nas pessoas e nas empresas, e eu acho que a gente consegue de verdade mudar a vida das pessoas. As pessoas esquecem que dá para fazer a coisa certa com bons princípios, né? Às vezes as pessoas acham que pagar imposto é uma tarefa extremamente árdua, que é muito delicado, e simplesmente tratam o assunto com menos importância. Dá para fazer a coisa certa, tendo um equilíbrio adequado sobre o assunto, mas se você tiver profundidade no assunto. Precisa estudar, cada caso é um caso. Não existe receita de bolo, não dá para dizer vamos fazer desse jeito que vai funcionar. O seu controle financeiro e a sua parte tributária é diferente da minha, e a empresa A é diferente da B. Precisa ter uma atenção especial em cada caso. Que ótimo. Leandro, o que a gente consegue falar para os jovens vestibulandos, né, que estão prestes aí a
a prestar o vestibular, escolher a profissão, né? Sobre um panorama geral de toda essa live aí, o que a gente pode relacionar e passar aí para eles? Então, eu acho muito importante que a gente consiga deixar uma mensagem para quem está entrando no mercado agora, né? Para quem está tentando buscar uma boa profissão, para quem está tentando se transformar em um bom profissional. A gente sabe que as questões são cada vez mais dinâmicas, né? O dia a dia é acelerado, as coisas... Hoje você está dentro de um determinado assunto, amanhã isso já mudou, né? As coisas são cada vez mais dinâmicas. Então, assim, tá até pegando um gancho em coisas que a gente falou no meio do nosso bate-papo, eu acho sim que as pessoas precisam estar muito ligadas, muito antenadas na questão dos dons e das aptidões. Acho que elas precisam de verdade tentar entender aquilo que mais fascina, aquilo que realmente gera um prazer, um estímulo adicional. Porém, a gente não pode nunca deixar de lado o dinamismo que cada profissão precisa ter. Eu acho que assim, você que está aí na busca de uma colocação profissional, não esqueça, você precisa ser diferenciado, você precisa ser um profissional com especializações, um profissional que agregue valor ao seu cliente, que você leve coisas diferentes para quem vai consumir o seu produto ou o seu serviço. O que a gente não pode, o grande pecado das profissões hoje, no meu modo de avaliar, é ser mais um. Sabe, Anderson? Acho que ser mais um é realmente um complicador muito grande, porque a gente acaba poluindo algo que já é bem delicado. As pessoas dizem, tem profissões que estão saturadas, mas para os bons profissionais, para aqueles que são especialistas, para aqueles que têm diferenciais, nunca falta espaço no mercado. E isso é independente de cada profissão. Então as pessoas às vezes procuram, eu vou escolher uma profissão que eu gosto, tenho aptidão, mas que me dê muito recurso financeiro. Eu quero ficar rico, quero uma profissão que me dê uma sustentação financeira gigantesca. E eu digo para vocês, não é por aí, né? A sustentação financeira, ela não vem com uma profissão específica, né? Ela vem com o dia a dia e com o esforço individual de cada um. Gente, que ótima live, hein? Esse bate-papo aqui deu para a gente poder entender todo o panorama geral. Leandro, muito obrigado pela live, muito obrigado pelas considerações, né? E em nome de todos os telespectadores e também o Colégio Fereguete, a gente consegue agradecer. Muito obrigado, sempre que precisar a gente está à disposição, viu? Um abraço a todos. Abraço. Tchau, gente. Boa noite.